uma palavra vinda de Deus para o anjo, da nossa igreja, que me permitiu estar trazendo uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento para nossas vidas, amém? Será que você pode se colocar em pé? O nosso tema da campanha é Avante e Sem Parar. O dia de hoje é Quando Deus reduz para manifestar a sua glória, amém? Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 14. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Glória a Deus. Senhor Jesus, eu me coloco, Senhor, diante da tua igreja, eu me coloco diante da tua presença, ó Pai. E nós, Senhor, pedimos a tua direção, que o teu Espírito Santo venha dar sabedoria, Pai, nas minhas palavras, venha me dar graça, Pai, que a tua igreja venha receber, Senhor, de coração aberto, a tua palavra, Pai. Não é a minha palavra que será ministrada nessa noite, mas é a palavra do Deus vivo, é a palavra do Deus Altíssimo, e que esta palavra, Pai, venha trazer coragem, venha trazer renovo, venha trazer ânimo para as nossas vidas. É no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Eu gosto sempre de dar uma pequena introdução, o livro de Juízes, o autor dele é desconhecido, e ele vem logo após o período de Josué, Israel, aqui em Juízes, ele fala muito o que Israel passou por apostasia, passou por servidão e passou por escravidão. Então, Deus, nesse livro de Juízes, ele levanta líderes inspirados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos seus opositores, da opressão de Satanás. Amém? E aqui no início do capítulo 6, só para nós entendermos, descreve um período de apostasia. Aqui Israel abandona a fé em Cristo. A apostasia é abandonar a fé em Cristo, e começa a adorar outros deuses. Amém? E aqui, vem seguido, foi um período ali de 7 anos que Israel passa por essa apostasia. Então, Israel, ele vira escravo dos midianitas. Amém? É um período ali de 7 anos doloroso, um período amargo que o povo de Israel sofre por abandonar a Cristo, abandonar a fé em Cristo Jesus. Ali, queridos, estudando sobre o cenário que o povo de Israel vivia, era um período muito cruel, porque tudo que Israel plantava, eles não colhiam. Quando chegava a época da colheita, vinha os medianitas, Eles não eram apenas... Os medianitas tinham seus aliados, os amalequitas, e também o povo árabe, que vinha com os seus camelos. Então, não era somente os medianitas, eram em torno de 135 mil soldados. Então, eles vinham, roubavam toda a plantação, não deixavam o povo de Israel colher. Isso foi um período de 7 anos, então houve grande fome, grande desespero da parte do povo de Israel. Eles, como está escrito em João 10:10, que Satanás vem para roubar, matar e destruir. E era isso que os medianitas vinham. Eles destruíam, eles roubavam toda a colheita, e ainda muitos morriam de fome, morriam de pobreza. Então, esse era o cenário. Era tão violento que, conforme estudos falam, que eles vinham parecendo gafanhotos, um enxame.
E eram tão violentos que o povo de Israel começou a abandonar as suas casas, a viver em cavernas, de tão violento que era o ataque dos midianitas. Aí lá no capítulo 6, versículos 7 e 8, o povo já cansado, desesperado, porque o desespero tomou conta, queridos. Imagine nós, né, que temos nossas casas, famílias, filhos, trabalhamos, no final de um mês queremos ter o nosso sustento, e chega no final do mês, não temos nada para oferecer, né? Então estava tamanha desolação no meio do povo de Israel. Então, passar esse período, isso passou 7 anos eles passando por isso. Tamanha foi a apostasia do povo de Israel. Aí eles passaram e vieram, né, no versículo 7 e 8, eles não aguentando mais, eles clamam pelo poder de Deus. A palavra diz que eles gritavam pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, esse é o cenário daqui do capítulo 6, versículo 14. E eu tirei 2 bases conforme nosso pastor passou. A primeira é: grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Amém? No meio de todo esse cenário, Deus ouve o clamor do seu povo e vem ao socorro. Deus envia um profeta ao povo de Israel. Amém? E ali encontra um servo, um valoroso. Gideão é o escolhido. Aqui o Senhor está falando com Gideão. Gideão era um homem simples, era um homem humilde, ele era um agricultor. A palavra mesmo diz, conforme você for lendo o capítulo 6, ele tem medo, ele se sente o menor da sua casa, que é isso que ele fala na palavra. Eu, escolhido, eu sou o menor da minha casa. E ainda estava desanimado da fé. Não entrou na apostasia, mas ele fala: como, Senhor? O Senhor deixou acontecer tudo isso conosco, com toda essa desolação. O porquê o Senhor deixou acontecer isso conosco? E o profeta traz a palavra do Senhor e diz, no versículo 10, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais. O Senhor envia um profeta para dizer ao seu povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Não foi eu que abandonei vocês, eu jamais vou abandonar vocês. Vocês que me abandonaram, vocês que deixaram a fé. Foi eu que tirei vocês do Egito, foi eu que tirei vocês da servidão, foi eu que resgatei vocês da mão de Faraó. Foi vocês que se afastaram da minha presença. E por isso veio essa desolação. Amém? Aqui, né, em 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz: Deus escolheu o que o mundo considera louco, fraco, insignificante e desprezível, para confundir os sábios, os fortes e os importantes, a fim de que ninguém se glorie diante dele, mostrando que a sabedoria e o poder de Deus operam na maneira contrária aos valores humanos, valorizando o humilde para anular o orgulho dos poderosos. Então o Senhor escolheu Gideão, um homem simples, de família simples, que veio de uma tribo pobre, diz as Escrituras. Ele se considera o mais simples. Ele estava com medo, porque ele estava no lagar. Lagar são poços, são tanques, onde pisa nas uvas. Então, são 2 tanques. Quando você pisa, o suco da uva vai para o próximo tanque. E ele estava nesse tanque, só que talhando trigo, né?
Então, ele estava com medo. Então, Deus escolheu ele, por ele ser valoroso, por ele ser temente a Deus, né? E Deus usa pessoas improváveis. Um homem pobre, de uma família pobre, de uma tribo pobre. Ele nada via em si mesmo ou nas circunstâncias. Muitas vezes nós estamos assim, né? Nós nada vemos nas circunstâncias, nós não acreditamos em nós mesmos. Nós sentimos medo, né? Tem gideões aqui nessa noite? A maioria de nós passamos por momentos que somos como gideões, amém? Sentimos medo, né? Muitas vezes nós nos achamos, mas de acordo com qualquer situações, sentimos medo. Medo de empreender, né? O Senhor dá uma palavra para nós e nós temos medo de empreender, nós temos medo de prosseguir, ou temos medo de algumas situações adversas, ou temos medo até do novo de Deus para nossas vidas. Deus, para muitos aqui, Gideão, ele foi escolhido para libertar o povo de Deus. Há muitos Gideões aqui nessa noite, escolhidos por Deus para libertar muitos do cativeiro, para libertar a sua família do cativeiro, para libertar a sua família da escravidão, da servidão. E nessa noite, como foi cantado aqui, o Senhor vem te lembrar que você é filho de Deus. E que Ele irá levantar, está levantando Gideões. Muitas vezes, você se acha o menor da sua família, a sua família é a mais pobre, como Gideão achou. Mas para Deus, querido, nada é impossível. O Senhor tem grandes coisas aqui. Pessoas que têm medo do novo de Deus. Pessoas... Tem um Gideão aqui nessa igreja que fica me pedindo oração sempre, com medo do que Deus tem para ele. E é um homem temente, valoroso. E o Senhor é com ele, amém? O Senhor já deu a palavra. É só prosseguir e ir. Amém? Aqui no capítulo 6, no versículo 12, depois que o profeta veio e falou com o povo, veio um anjo, o anjo de Deus falar com Gideão. E falou para o Gideão, não temas, não sou eu que tenho te enviado? Gideão, com medo, né, pediu várias confirmações, mesmo através de uma palavra, foi e pediu várias confirmações, e o Senhor conhece o nosso coração, né? E o Senhor foi dando várias confirmações que o Senhor era com ele. E o Senhor falou assim, Gideão, apenas vai e me obedece, amém? Porque eu sou contigo. O segundo, queridos, no segundo tópico, grandes vitórias acontecem para promover a glória de Deus. Está lá no capítulo 7, versículo 2 ao 7. E o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo, todo aquele que estiver temeroso e receoso,
que retorne e para cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22.000 e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, faze-o descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que daqueles que eu disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E de todo o que eu disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água, e o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com sua língua, como lambe um cão, este tu separarás, do mesmo modo, todo aquele que dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E Yahvé aqui estava guiando Gideão. Gideão topou a missão que Deus o escolheu para fazer. Ele aceitou, né? Quando Deus ele fala conosco, ele traz renovo, ele traz força, ele traz ânimo. Então, quando nós temos uma palavra vinda de Deus, essa palavra, por mais que nós estejamos desanimados, desacreditados, com medo, essa palavra ela nos traz ânimo. Essa palavra ela nos traz força. Então, foi isso que trouxe a Gideão: força, ânimo, coragem. Então, ele foi, levantou os homens de Israel para ir à batalha com ele, né? E ali, Deus foi guiando a Gideão conforme ele tinha as estratégias, e Gideão tinha que seguir. Só que os métodos de Deus, querido, não são iguais aos métodos humanos. As nossas conquistas, as nossas vitórias, a obra de Deus, o nosso ministério, não é feito pelo nosso método. Ela tem o método de Deus. Amém? E não adianta o povo de Deus querer fazer um método humano, que não vai funcionar. Nós temos que fazer de acordo com as estratégias que o Senhor nos dá. E foi isso que o Senhor Deus deu a Gideão. Esses dias eu estava vendo um pequeno trecho de uma palestra do Pablo Marçal. E ele estava falando lá para os empreendedores, em cima da palavra. Que nós temos que sair da normalidade. Né? Ele falando para os empreendedores: saiam da normalidade. Josué tinha que derrubar Jericó. E Deus falou para ele: dê 7 voltas que você vai conquistar Jericó. Se você for olhar aos olhos humanos, é loucura. E Josué foi, deu as 7 voltas e conquistou a cidade de Jericó. Então, eu achei muito interessante essa passagem que ele falou. Que nós não temos que sair da normalidade. Nós não temos que ser guiados pelo que o mundo diz, pelo que as pessoas dizem, andar a rota do mundo. Não, nós temos que andar a rota do Senhor Jesus, amém? Gideão, então, começa com 32 homens. O Senhor já falou para ele, ó, já separa a metade aí. Quem está com medo pode voltar embora. Você está com medo, irmão? É daqui para frente. Os medrosos, o Senhor já falou. Pode voltar embora. Amém? Mas eu creio que aqui o Senhor está levantando um povo forte. Então, os medrosos, ele já falou, pode voltar para trás, que eu não tenho parte com os medrosos. Porque a palavra diz que o Senhor nos deu um espírito, foi espírito de medo? Espírito de coragem, espírito de força. Amém? Então, aí caiu já para 10. E nesses 10, o Senhor deu essa estratégia para ir, dar água. E aquele que se ajoelhar, por quê? Porque eles iriam se prostrar facilmente aos deuses, aos outros deuses. Então, os que ficaram em pé eram aqueles que estavam vigilantes e atentos, para não se desviarem novamente. Amém? Então, Deus falou para Gideão, vai só com 300.
Os medianitas estavam em torno de 130 mil, e o povo de Israel somente com 300. E Deus dá uma nova estratégia a Gideão, o armamento do exército de Gideão: uma trombeta, uma tocha e um vaso de barro. É loucura aos olhos humanos, não seria? Aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não. Conforme o exército, Deus falou: separa os 300, 3 grupos de 100 e rodeia o acampamento. Conforme você assoprar a trombeta, quebre o vaso, e ali, queridos, todos juntos, trouxe confusão ao acampamento. Que ali no capítulo 7, 22 diz, né? Que os medianitas, um matou o outro, e a guerra acabou. Amém? Então, queridos, a vitória, ela vem do Senhor. As conquistas não é para promover a nossa glória. As conquistas, ela é para promover a glória de Deus. É por isso que Deus, Ele reduz ao máximo os nossos recursos, para a nossa dele. E nessa noite, o Senhor, eu não sei como foi o seu 2025, mas o Senhor sabe. Não sei se foi de escassez ou de bonança. Eu não sei se foi de luta ou se foi de vitória. Mas em todos eles o Senhor está com o povo de Deus, amém? Em todos esses momentos o Senhor esteve ao seu lado. Em todos esses momentos o Senhor não te abandonou. Você pode ter falado como Gideão disse: Senhor, por que o Senhor deixou acontecer tamanha desolação com o meu povo, com a minha família? Mas o Senhor vem falar essa noite: eu nunca desampararei vocês. Eu nunca vos deixei. Amém? 2 Crônicas 32, 7 e 8 diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Amém? Tremendo esse versículo. Em Deus, nós tem poder à nossa disposição. É só nós buscarmos como o povo de Israel fez. Amém? O Senhor veio agir em seu favor. Então, nós podemos passar por essas circunstâncias, nós podemos passar por esse medo, mas em Deus nós temos à disposição um poder, que é esse poder que nos dá coragem para permanecer, que é esse poder que nos dá coragem para enfrentar. O medo, queridos, ele não pode nos paralisar. Nós podemos até sentir medo. Você acha que Gideão, quando Deus falou, vai com 300, vai com a trombeta, um vaso de barro, você acha, Gideão falou, pelo amor de Deus, morreu todo mundo, 130 mil contra 300? Mas não, ele não deixou o medo paralisar. Então, não deixa o medo paralisar você. Não deixa o medo paralisar o seu ministério. Não deixa o medo paralisar o seu empreendimento. O Senhor fala conosco que muitas vezes, com o medo, é mais fácil nós criticarmos, é mais fácil nós falarmos, não, eu não sirvo, não é eu, pode chamar outra pessoa. É isso que nós fazemos com o medo. E o Senhor vem falar essa noite, não temas, porque eu sou o Senhor vosso Deus e estou contigo. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então podemos sim falar para Deus,
que somos fracos, que estamos com medo, mas não deixar esse medo nos paralisar. Eu já falei aqui esses dias que eu preguei, que eu estava lendo um livro, né, do Hernandes Dias Lopes, e nesse livro ele fala que o capital da igreja não é o dinheiro, o capital da igreja é a fé. Então, o nosso capital, querido, tem que ser a fé. Nós não podemos, até o Pablo Marcel falou, andar na normalidade. 1 mais 1 é igual a 2. Não, queridos. E a nossa fé que temos em Cristo Jesus? Se Deus tem te dado uma palavra, caminhe na palavra que o Senhor tem te dado. O nosso pastor mesmo já deu testemunho, quando foi comprar tinha condições de comprar um terreno. Comprou 2. Pela fé. O Senhor proveu. Então, quando o Senhor nos dá uma palavra e nós estamos nele, e nós estamos vivendo aqui o fundamento do Evangelho, não precisamos ter medo. Conforme eu fui estudando, eu fui me sentindo igual como o Gideão. Há 5, 6 anos atrás, o meu sonho, o sonho do Wagner, era ter uma casa, né? E aí, numa campanha como essa, no último dia da campanha, o pastor Luiz, aqui orando, falou: esse ano você vai comprar a sua casa. E em nome de Jesus nós tomamos posse. Falei: Senhor, eu tomo posse. Era o nosso sonho, amém? E nisso, era janeiro, em outubro apareceu a casa. Bateu lá no escritório do Wagner. O rapaz falou: Wagner, compra minha casa. Aí o Wagner falou: não tem condição de comprar a sua casa, não. Não, vai lá, toma a chave e vai. Aí o Wagner me levar. Eu falei: para que nós vamos lá? A fé da... Para que nós vamos lá? Nós não temos condições de comprar essa casa. Não, vamos lá conhecer. Fomos. Amei, né? Lógico. Aí eu falei: vai, a gente não tem condição. Não é para nós. Ó, tamanha incredulidade, né? O Wagner falou: não, vamos ajoelhar e vamos orar. Se é o Senhor que está preparando, Ele vai confirmar. Amém? E nós ajoelhamos lá dentro da casa, eu, ele e a Elisa, não tínhamos nem o Noah ainda. E oramos e colocamos diante da presença dEle. Aí viemos no culto, ninguém sabia. O pastor Valdecir aqui pregando: irmão, você que orou, Deus preparou a casa para você, a casa que você queria. Nós 2 sentados aqui na frente. A casa com 3 quartos, 2 garagens, um olhou para a cara do outro. Amém, Senhor. Glória a Deus. Mas até a mudança, nós estamos pedindo: Senhor, confirma. Ficamos igual o Gideão. Senhor, se não for da tua... Por quê? Medo de darmos um passo que não seria para nós. Mas o Senhor foi confirmando em todas as nossas orações. Amém? Então, quando Deus nos dá uma palavra, nós não podemos ter medo de dar o passo, querido. Nós não podemos ter medo de dar o passo. Só que o Espírito Santo está me tocando em falar. Amém? Eu não estou aqui, ninguém me pediu também para pegar sobre prosperidade. Mas tudo isso, nós temos vivido aqui o melhor de Deus. Não tenho vergonha de falar, porque nós somos dizimistas fiéis, querido. Então, o Senhor tocou muito no meu coração. O Senhor, quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos conforme a sua palavra, andando conforme os seus ensinamentos, isso nós estamos colhendo, querido. Você pode falar: está sendo muito fácil, mas nós passamos por desemprego, somente trabalhando, nós passamos por dificuldades também, como todos passam, mas o nosso dízimo estava ali. Era por fé. Era por fé. Então, o Senhor, quando nós clamamos por Ele,
Quando nós clamamos por uma resposta, Ele vem ao nosso favor. Porque não importa, querido, não importa o que você está passando, seja fiel ao nosso Deus. O povo de Israel passou o que passou por não ser fiel. Somos falhos? Somos. Mas na medida do possível, nós temos que tentar ser fiel até o fim. É isso que nós pedimos dentro da nossa casa. Senhor, nos dê um coração fiel até o fim. Amém? Queria chamar o ministério de louvor. Então, é apenas um testemunho que o Senhor, se nós não tivéssemos dado esse passo, nós não estaríamos vivendo o grande milagre de Deus. Porque nós damos esse milagre a Ele. Amém? E esse rapaz, ele voltou lá no escritório. Eu lembro que o pastor Valdecir falou assim: querido, faz a proposta. E o Wagner foi e falou, fez a proposta. E ainda falou, eu não vou fazer financiamento. Não, Wagner, é eu e você. Eu confio na sua palavra, amém? Para você ver, quando é de Deus, as coisas fluem. O Senhor, nós não tínhamos recursos, querido, mas o Senhor proveu estratégia e o Senhor tem provido para a glória de Deus. Amém? Não é para a nossa glória, para a glória dele. Amém? Então, querido, aceite os planos de Deus para a sua vida. Aceite os planos que Yahvé tem para a sua vida. Gideão aceitou os planos que o Senhor Deus tinha para a vida dele. E de um agricultor, ele se tornou juiz, ele se tornou libertador do povo de Israel. Então não aceita o que as pessoas dizem de você, não aceita o que você pensa de si mesmo, não. Aceite o que o Senhor acha de você. Que você é valoroso, que você é corajoso, que o Senhor é contigo. Independente das situações de 2025, passou e 2026 está por vir, está começando. Seja de escassez ou seja de bonança. Seja de saúde ou enfermidade. Mas não se esqueça que o nosso Deus é conosco, amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Louvado é teu nome, Jesus. Eu não sei se você sofreu situações de humilhação por esses anos, por esse 2025. Situação de desânimo, de tristeza, de angústia. Esse 2025 foi desesperador para muitos, como foi para o povo de Israel. Mas nós temos um Deus, querido. Nós temos um Deus que cuida do seu povo, aleluias. Nós temos um Deus, Yahvé, é um Deus de pacto, é um Deus de aliança, é um Deus fiel, é o Deus soberano. Ele sabe o nosso passado.